Olá, você sabia que o caso Lula ainda não foi encerrado? Ele foi parar na Corte Internacional da ONU. E nós vamos fazer alguns comentários a respeito disso aqui. O caso Lula foi parar na Corte Internacional da ONU, porque foi alegado que houve violação de direitos fundamentais do ex-presidente Lula por parte do ex-juiz Sérgio Moro. As alegações são fundadas na condução coercitiva que ocorreu no dia 4 de março de 2016, quando Moro divulgou informações confidenciais do senhor ex-presidente, incluindo a divulgação de provas ilegais, como as gravações não autorizadas. Gravações para quais, inclusive, o Sr. Sérgio Moro assumiu a autoria da divulgação e se desculpou publicamente. E também pelas prisões temporárias e preventivas, na época das delações premiadas, para coagir o ex-presidente Lula a colaborar com as investigações. Os advogados de Lula procuraram um advogado especializado em direito internacional, reconhecido internacionalmente, chamado Geoffrey Robson. Robson analisou o caso e acredita na possibilidade grande de que Lula será inocentado na Corte Internacional da ONU. Como ele é uma referência no ramo, houve essa investida por parte dos apoiadores de Lula. O Comitê de Direitos Humanos da ONU proferiu em 17 de agosto decisão que concedeu liminarmente direito a Lula participar das eleições de 2018. Contudo, apesar de lhe ser conferido amplo acesso aos meios e veículos de comunicação, para que ele pudesse ter ampla concorrência e a publicidade necessária para concorrer, foi impedido devido à execução provisória de pena, a qual foi submetido devido a uma decisão de um acordo de segunda instância. Dessa forma, a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU não pôde ser estendida até as eleições. Algumas alegações das violações que Lula sofreu estão relacionadas ao descumprimento ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Foram infringidos o artigo 9º, que fala sobre a proteção contra a prisão ou detenção arbitrários, o artigo 14, que rege sobre o direito a um tribunal independente e imparcial, uma vez que eles alegam que o senhor ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, atualmente ministro, já tinha um cunho partidário. Eles alegam também que não houve respeito e obediência ao direito de ser presumidamente inocente até o trânsito em julgado, uma vez que deu-se início ao cumprimento provisório da sentença. E também que não houve proteção contra as violações, interferências arbitrárias ou ilegais na privacidade do ex-presidente. Os advogados de Lula estão pretendendo arguir que o Brasil é um dos estados signatários do Estatuto de Roma, que prevê no artigo 5º, entre os crimes puníveis pelo Estatuto, os crimes contra a humanidade. O Brasil, signatário do tratado desde 2002, e por força do Decreto 4.388, que possui força de lei, diante das deliberações do tribunal, deve acatá-las. Dessa forma, todos os Estados-membros signatários assumem um compromisso de obediência ou participação e colaboração diante das decisões proferidas pelos tribunais internacionais. E temos que levar em consideração o princípio da pacta sunt servanda, nesse caso. Nessa forma, uma vitória no tribunal em Haia, na Holanda, que é um tribunal internacional, teria peso legal e se faria valer aqui no Brasil. É diferente das decisões do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que não configuram uma ordem judicial. Há uma problematização diante dessa representação dos tribunais, diante do Comitê Internacional. Os tribunais internacionais têm essa peculiaridade, que é a da representação apenas por estados soberanos.
Existem países que demonstram posicionamento favorável ao caso de Lula. Eles poderiam ingressar no tribunal e demandar frente ao mesmo, para que seja processado um pedido para que o caso seja revisto. Alguns países cogitados a acionar a corte seriam a Venezuela, qual o presidente Nicolás Maduro não tem sido muito bem visto no cenário internacional, devido aos aspectos totalitários adotados pelo seu governo. Outro país a ser cogitado seria a Bolívia, representado por seu presidente Evo Morales, né, que está no poder há aproximadamente uma década. Também cogita-se como apoiadores, né, o estado da Colômbia, né, seria uma possibilidade, assim como Costa Rica e México. São países, são estados que já apresentaram interesses muito similares aos apresentados por Lula. Eles já, inclusive, alguns de seus representantes visitaram o ex-presidente e o apoio político a eles vinculado é muito profundo. Desta forma, podemos constatar que o Brasil, como signatário do Estatuto de Roma e como um Estado membro da ONU, assumiu um compromisso de acatar ou de pelo menos colaborar com as decisões proferidas pela Corte Internacional da ONU, sujeitando-se assim à sua decisão. Com base no princípio da Pacta Sunt Servanda, que rege que os acordos fazem lei entre as partes, a inobservância ou descumprimento de uma decisão proferida pela Corte Internacional da ONU colocaria o Brasil em uma posição desconfortável no cenário internacional, podendo inclusive ocasionar a sua segregação, porque como signatário de um tratado, o país assume um compromisso de submeter-se aos termos por ele regidos.